corte escandalosa de Henrique VIII. Se a corte de Henrique VIII fosse uma série de TV, seria o drama histórico mais assistido de todos os tempos. Com festas épicas, danças glamourosas, cargos inusitados, intrigas de tirar o fôlego, a vida ao redor do rei era um espetáculo diário. Só que viver esse luxo tinha um preço. Quem quisesse fazer parte do círculo de Henrique precisava de muito jogo de cintura e, de preferência, uma conta bancária recheada. O que nem sempre era o caso, como a gente vai ver. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar na corte do bifão do Henrique VIII, o rei que nunca parava. E vamos lá, conhecer os cargos e privilégios, como funcionava os diversos tipos de câmara, os banquetes, o luxo, enfim, espero que você goste. Bora lá! Imagine um rei que acordava antes do sol, passava a manhã caçando, voltava para comer e depois dançava até a madrugada. Esse era Henrique VIII, um homem de energia incontrolável. Ele não só participava de festas e jogos, mas era um músico talentoso que compunha canções e também dançava como um profissional. Para o rei Henrique VIII, a corte deveria ser um reflexo da sua grandeza. Isso significava festas luxuosas, música ao vivo, comida para impressionar e roupas tão elaboradas que fariam qualquer estilista moderno chorar de inveja. Os cortesãos precisavam acompanhar o ritmo do rei, mas isso era uma tarefa exaustiva e para muitos desastrosa para as finanças. As roupas eram luxuosas, feitas de seda, veludo e decoradas com bordados de ouro e eram obrigatórias para você estar lá. A constante necessidade de presentear o rei também deixava muitos endividados. Na corte, os cargos eram tudo. Não importa se você era o mestre das festas organizando os eventos mais extravagantes ou o noivo do banquinho, encarregado de limpar o bumbum do rei. Lembra que eu falei disso em outro vídeo? Enfim, ocupar um posto significava acesso direto ao Henrique. E isso valia ouro, tanto no sentido literal quanto a parte figurada. Os títulos podiam parecer glamurosos, mas eram sinônimo de trabalho pesado. O mestre do cavalo, por exemplo, era responsável por cuidar de todos os cavalos reais e garantir que estivessem prontos para as caçadas e desfiles. Já o noivo do banquinho era aquela posição de confiança tão grande que muitos dos seus ocupantes acabaram se envolvendo nas intrigas mais profundas da corte. Henri Norris, que ocupou o cargo, foi executado quando Henrique suspeitou que ele tinha um caso com Ana Bolena, que não tinha nenhuma prova contra ele na verdade. O Cromwell e seus comparsas queriam seus títulos e terras que foram recebidos por causa de que ele limpava o traseiro real. Não ria, é sério. Vou falar mais sobre ele no vídeo da Ana Bolena. Talvez eu também faça sobre os 5 homens que também foram condenados com ela, mas calma, pequeno gafanhoto. E as mulheres? Embora a corte do rei Henrique VIII fosse dominada por homens, mais de 1000 contra menos de 100 mulheres, as mulheres tinham um papel estratégico. Elas podiam usar sua posição para conquistar maridos poderosos, influenciar decisões políticas ou, no caso de Ana Bolena e Jane Seymour, atrair a atenção do próprio rei e se tornarem as próximas rainhas. Claro que uma delas não teve escolha e a outra fez de caso pensado para derrubar a antecessora. Mas eu não vou falar sobre isso agora, a gente fala nos próximos vídeos. A gente também tinha as amantes reais, como Bessie Blount, que deu a Henrique um filho ilegítimo, o Duque de Richmond, que, se você não sabe, não morreu jovenzinho como aparece no The Tudors. Ele morreu aos 17 anos, casado, e quase se casou com a Maria Tudor, sim, a meia-irmã dele, que era a filha de Catarina de Aragão, porque o Henrique era doido por manter a sua sucessão. Enfim, isso a gente deixa para outro vídeo, porque se deixar eu falo mais que a boca. Portanto, ser mulher na corte significava navegar em um território muito perigoso. Qualquer fofoca ou acusação podia ser fatal, como aconteceu com várias damas que caíram em desgraça mesmo sem evidências concretas.
Aqui agora a gente vai falar rapidinho das amantes, mas eu prometo que vai ter um vídeo específico sobre as mais importantes, que seria a Bessie Blount e a Maria Bolena. A história das 6 esposas do Henrique VIII é tão famosa que a gente quase não precisa nem apresentar. De séries como The Tudors, cheias de intrigas e vestidos apertados, até o tom sombrio de Wolf Hall, somos constantemente lembrados daquele mantra: divorciada, decapitada, morreu. Divorciada, decapitada, sobreviveu. Mas, ao contrário do que parece, o rei não estava tão ocupado com as suas esposas que não sobrava tempo para as outras mulheres. Muito pelo contrário. O rei Henrique, na época com seu rosto angelical, corpo atlético e cabelo vermelho dourado, era um galanteador em seus anos mais jovens. Ele sabia como conquistar as mulheres e, convenhamos, poucas conseguiam resistir e também nem tinham muita escolha. Curiosamente, a gente sabe sobre as amantes do Henrique por causa de suas esposas. Por exemplo, quando Ana Bolena decidiu não se render aos avanços do rei no final dos anos de 1520, isso causou impacto, porque ele estava acostumado a ouvir sim de todas as mulheres. Entre essas amantes, 2 se destacaram: Elizabeth Blount e Mary Bolena, a própria irmã da Ana. Elas tiveram casos com o rei entre o final dos anos de 1510 e início de 1520, justamente quando Henrique começou a se perguntar se deveria mesmo continuar casado com a Catarina de Aragão. Elizabeth Blount, ou simplesmente Bessie, foi a primeira mulher que com certeza sabemos que foi amante de Henrique. Ela nasceu em Kintley, em Shropshire, por volta de 1500, o que a tornava uma adolescente quando chegou à corte. A casa de sua família estava ligada a Arthur, o primeiro marido de Catarina de Aragão, então é bem possível que a jovem Catarina tenha visto a Bessie ainda bebê quando morou no castelo de Ludlow, entre 1501 e 1502. Provavelmente os pais de Bessie aproveitaram essa conexão para colocá-la para trabalhar com a rainha. A Bessie aparece registrada em 2 eventos importantes na corte. No Ano Novo de 1515, ela foi uma das 8 pessoas que participaram de uma dança mascarada, e seu par foi o Henrique. Já em outubro de 1518, ela dançou com o cortesão Francis Bryan em uma outra mascarada na Durkham House em Londres, e foi nessa época que ela engravidou do Henriquinho. Quando a gravidez ficou evidente, a Bessie sumiu da corte. Ela foi enviada em segredo para o interior de Essex sob os cuidados do poderoso ministro Thomas Wolsey. Lá no priorado de St. Lawrence, em Blackmore, apelidado de Jericó, Bessie deu à luz a Henrique Fitzroy, o único filho ilegítimo de Henrique que ele reconheceu. No verão de 1519, o Henrique esteve em propriedades próximas, o que significa que ele poderia ter visitado seu filho recém-nascido se quisesse, claro. O que a Catarina de Aragão achava disso tudo, talvez ela nem sequer sabia. Isso nunca foi registrado. Wolsey foi o padrinho do menino, que mais tarde recebeu títulos importantes, como o Duque de Somerset e Richmond. Alguns anos depois, em 1522 ou talvez 1519, segundo algumas fontes, a Bessie Blount se casou com Gilbert Talboys e deixou a corte por um tempo. Ela teve pelo menos 2 filhos. Algumas fontes dizem 3, outras até 4, nos anos de 1520. Como as datas de nascimento são incertas, há rumores que alguns desses filhos poderiam ser de Henrique VIII. Eu acho que não, porque nesse ponto o rei já tinha mudado sua atenção para Maria Bolena. Após a morte do Talbots, a Bessie casou-se novamente nos anos de 1530. Ela viveu o suficiente para ver a morte de seu filho, Henrique Fitzroy, em 1536, e até serviu brevemente como dama de companhia da Ana de Cleves antes de morrer por volta de 1540. Já a entrada das irmãs Bolena na vida de Henrique começou com outra dança mascarada. Em março de 1522, a Maria Bolena representou a bondade, enquanto a Ana representou a perseverança na peça do Chateauneuf.
realizada em York Palace. O Henrique, junto com 8 homens liderados pela figura do Desejo Ardente, participou de um cerco simbólico ao castelo para resgatar as mulheres. Naquela época, Ana tinha acabado de voltar da corte francesa, enquanto a Maria já tinha voltado desde 1519. Dizem inclusive que a Maria teria tido um caso com Francisco I, o rei da França. Mas eu acho que seja mentira. Eu vou falar sobre isso lá no vídeo da Maria Bolena e o porquê que provavelmente tudo isso só foi um rumor para desacreditar a família Bolena, que aconteceu muito depois da queda e da execução da Ana. E aí, o Henrique VIII também participou do casamento da Maria Bolena com William Carey, um dos seus cortesãos, ou pelo menos enviou presentes generosos e algumas moedas de 8 shillings e 6 pence. A gente não sabe exatamente quando a Maria Bolena se tornou amante do Henrique, mas é curioso que, após o casamento, o Henrique começou a dar grandes presentes para o pai da Maria e também para o seu marido. A maioria dos historiadores concordam que isso foi um pouco antes do caso ou logo após o casamento. Muita coisa sobre a Maria Bolena continua um mistério, incluindo a sua personalidade, educação e até os detalhes do seu caso com Henrique VIII. O que a gente sabe é que ela e Ana já eram conhecidas do rei como as filhas de Thomas Bolena, o mesmo que, junto com o cardeal Wolsey, organizou o famoso encontro entre o Henrique VIII e o Francisco I da França no Campo de Pano de Ouro. Só que foi a Maria que chamou a atenção do rei primeiro. Agora eu vou pedir um grande favorzinho para você. Não ache que o filme A Outra tem alguma coisa correta. Inclusive, você pode ver os erros dele no vídeo que eu falo sobre isso. Enfim, os dois filhos da Maria Bolena, Catarina e Henrique, nascidos em 1524 e 1526, são frequentemente atribuídos como os filhos de Henrique VIII. Porém, como a Maria era casada, legalmente os filhos eram reconhecidos como do marido dela, que aliás sempre os tratou como seus, seja por amor ou conveniência. Eu acredito que eles realmente sejam filhos de seu marido. Eu vou inclusive falar isso no outro vídeo. E um dos motivos foi que quando o Henrique Carey nasceu, o foco do rei já tinha mudado para Ana Bolena. E o mais curioso, a gente só descobriu que o Henrique e a Maria tiveram um caso porque quando ele precisou de uma permissão especial para se casar com Ana, ele teve que admitir o caso com a irmã mais velha dela. Em uma ocasião, perguntaram a Henrique sobre o seu envolvimento com as irmãs Bolena e também com a mãe delas. E ele respondeu de forma bem direta e talvez um pouco defensiva, nunca com a mãe. Isso foi o que demonstrou que ele teve um caso com a Maria, porque o resto nunca foi documentado. Então, tudo que você vê em séries e filmes falando sobre isso veio da mente maluca dos escritores. Enfim, depois que o marido da Maria Bolena morreu da temida peste do suor, ela resolveu seguir o coração e se casou novamente, dessa vez por amor. Mas isso não foi lá muito bem visto na época. Ela chegou a voltar brevemente para a corte durante o reinado da sua irmã, Ana Bolena, como rainha da Inglaterra, mas acabou sendo expulsa depois de admitir esse casamento secreto. Assim, a Maria, irmã da Ana, passou o resto da vida longe da corte, vivendo no interior de Essex. Ela também não foi ver os seus irmãos na época da queda. Agora, sobre os casos de Henrique VIII com Mary e Bessie Blount, só sabemos disso por pura sorte do destino. Se o Henrique Fitzroy, o filho dele, não tivesse sobrevivido, ou se o rei não tivesse que ter admitido o caso com a Maria para se casar com a Ana, talvez hoje ele fosse lembrado como um marido fiel da Catarina de Aragão. Então, isso nos faz pensar quantos segredos da vida pessoal do Henrique continuam escondidos por aí. E há mais, alguns sinais de possíveis affairs aparecem aqui e ali nas relações do rei com outras mulheres da corte. Em 1534, durante o casamento com a Ana Bolena, o embaixador Chapuis escreveu que o Henrique estava renovado e intensificado pelo amor que sentia por outra jovem bela da corte. Sabe o que a Ana fez após isso? Tentou expulsar a moça do serviço real.
Essa misteriosa mulher ficou conhecida como uma senhora imperial. E ninguém sabe ao certo quem ela era. O apelido pode até se referir à origem dela, às suas simpatias pela causa de Roma, ou talvez foi referida pela Maria, a filha de Henrique. Durante o reinado de Henrique VIII, começaram a circular rumores que ele também teve um caso com Margaret Shelton, mais conhecida como Maddie. Ela era prima de Ana Bolena, mas há quem diga que ela possa ter sido Mary Shelton, que antes se acreditava que era irmã da Ana. Confuso, né? Enfim. Em fevereiro de 1535, as cartas do Chapuis mencionam uma tal de senhora Shelton. E se realmente rolou alguma coisa entre ela e Henrique, foi nesse ano. Só que ela não ficou muito tempo na vida do rei. No início de 1536, ela ficou noiva do Henry Norris, que acabou perdendo a cabeça, literalmente, junto com a Ana Bolena em maio daquele ano. 2 anos depois, sugeriram até que ela poderia ser a próxima esposa do rei. Mas ela tinha outros planos, graças a Deus, e se casou com outro homem em 1546 e viveu até o reinado da filha do Henrique, a Betinha I. Agora, sobre as outras supostas amantes do Henrique. A maioria aparece nos primeiros anos de seu reinado. Em 1509, enquanto a Catarina de Aragão estava grávida, o rei Henrique VIII da Inglaterra se envolveu com Anne Hastings, irmã do Duque de Buckingham e recém-casada. Anne Hastings fazia parte da corte da rainha Catarina de Aragão e o amigo do rei Henrique VIII, William Compton, agia como o mensageiro do amor. O problema foi que a história deu um giro muito inesperado. Anne acabou tendo um caso com o próprio Compton, e quando Henrique descobriu, ele ficou muito louco e mandou a Anne para longe da corte. Em 1513 também, durante uma visita à corte da Margaret de Savoia, o Henrique passou noites dançando com uma misteriosa mulher apelidada de Madame Bastarda. Ele também trocou promessas com Etienne de la Baume, que mais tarde escreveu uma carta ao rei, relembrando a promessa que ele fez de ajudá-la quando ela estava tentando deixar a França. Outra figura intrigante foi Jane Poppincourt, que foi proibida de entrar na França pelo rei Luís XII, que chegou a dizer que ela deveria ser queimada. Além dessas, havia outras damas que receberiam presentes de Henrique ou dançaram com ele em bailes mascarados. Embora as conexões entre elas e o rei sejam vagas, quem sabe quantos segredos o Henrique conseguiu manter escondidos. E é claro, a gente não pode esquecer dos rumores sobre os filhos ilegítimos. Durante o período em que Henrique estava tentando conquistar a Ana Bolena e aparentemente se abstendo do sexo, surgiram 3 histórias interessantes. A medicina da época dizia que ficar completamente celibatário era ruim para a saúde. Então é possível que ele tenha buscado distrações. Um exemplo é Mary Berkeley, que se casou em 1526 com Thomas Perrott, um caçador habilidoso que estava com os favores do rei. Ela fazia parte do círculo de mulheres da Catarina de Aragão e em novembro de 1528 teve seu primeiro filho, John. Dizem que John era a cara do Henrique VIII. Quando jovem, ele era bem tratado pelo rei, que uma vez até o protegeu de ser punido após uma briga. Mais tarde, ele se envolveu em pirataria e escândalos, mas o boato de que ele era filho de Henrique pode ter ajudado a mantê-lo fora dos problemas mais sérios. Outro caso curioso envolve Thomas Sturchley, que também alegou ser filho de Henrique VIII. Parece que declarar esse tipo de coisa estava na moda. Thomas trabalhava como porta-estandarte em 1547, ou seja, ele devia ter cerca de 18 ou 19 anos na época. A mãe dele, Jane Pollard, era casado com Hugh Sturchley desde 1520. A fofoca começa quando Henrique VIII faz uma visita ao lar dos Sturchley, o castelo de Efton, em Devon. E adivinha, muitos acreditam que foi nessa visita que o Thomas foi concebido. Para deixar a história mais emocionante, ele se tornou um personagem romântico, com direito a poemas e até peças de teatros escritas por ele, como The Battle of Alcazar, de George Peele, nos anos de 1590. Essas histórias só serviram para aumentar os rumores de que ele poderia ser um filho real.
Agora vamos falar de Audrey Maude, ou Eutereda, como também era chamada. Se Henrique realmente procurava aventuras fora de seu casamento com Ana Bolena, dizem que ele preferia mulheres de classes mais baixas. Por quê? Porque elas eram vistas como mais simples e não causariam problemas com questões de herança. A mãe da Audrey Maude, Joan Dingley, era uma lavadeira real. Audrey foi criada por John Maude, um alfaiate da corte que fazia os moldes das roupas do rei Henrique VIII. A coisa fica interessante quando o rei Henrique, lá no leito de morte, mandou entregarem 1.312 libras a John Maude e Audrey, sua filha bastarda. Para você ter ideia, essa quantia era uma fortuna, especialmente para empregados. Depois disso, ninguém mais ouviu falar da Audrey ou da mãe dela, a Joan. O que essa bagunça amorosa deixa claro é que as fontes históricas sobre a vida de Henrique VIII são bem frágeis. Ele era ótimo em guardar segredo, comendo quieto, se come 2 vezes, e os poucos rumores que temos vêm de relatos de segunda mão. Será que o Chapuis, embaixador espanhol e grande fofoqueiro da época, exagerou em suas histórias? Ou será que o Perrault, outro dos filhos de Henrique, inventou tudo? Talvez Luís XII tenha confundido sobre Jane Poppincourt ou a irmã de Anne Hastings tenha sido apenas superprotetora. A única coisa que sabemos com certeza é que o nosso conhecimento sobre os casos do Henrique com a Bessie e a Maria chegou por acidente, como eu já expliquei. O Henrique, longe de ser puritano, inclusive era bem discreto em suas relações. Ele fazia de tudo para esconder os seus rastros. No final das contas, quem realmente compartilhou a cama do rei continuará sendo um mistério. Enfim, a gente já falou demais sobre as amantes, vamos voltar para a corte, que era o tema do vídeo. A corte era dividida em 2 lados, o do rei e da rainha. Cada um tinha sua própria hierarquia, cargos e dinâmica. A câmara privada do rei era o local onde as decisões mais importantes eram tomadas, e apenas os aliados mais próximos tinham acesso. Isso criava uma competição feroz entre os cortesãos, que estavam constantemente tentando se manter do lado bom de Henrique. Uma tarefa nada fácil, considerando seu temperamento um pouco difícil e imprevisível. Enquanto isso, o lado da rainha também tinha sua própria corte, composta por damas de companhia e criadas que seguiam regras rígidas de etiqueta. Essa divisão nem sempre garantia a paz. Muitas vezes as intrigas de um lado se espalhavam para o outro, causando conflitos e mudanças abruptas na hierarquia. E quais eram os tipos de damas de companhia? Elas eram divididas em 4 categorias, que iam das mais importantes às mais modestas. Grandes damas, damas da câmara privada e damas de honra e camareiras. As grandes damas desempenhavam aquelas funções cerimoniais, aparecendo apenas em momentos importantes ou festividades. Já as damas da câmara privada tinham um papel muito mais íntimo. Ajudavam a rainha em sua rotina diária, como na complicada tarefa de se vestir de manhã e nos preparativos para ela dormir à noite. As camareiras estavam no nível mais baixo dessa hierarquia, sendo as servas pessoais com funções mais práticas e humildes. As damas de honra, por sua vez, eram jovens solteiras que serviam a rainha e, ao mesmo tempo, aprendiam as regras e etiquetas da corte. Os banquetes da corte do rei também eram lendários. Mesas repletas de carnes exóticas, aves decoradas como se fossem obras de arte e sobremesas tão elaboradas que poderiam ser expostas em museus. Tudo era cuidadosamente planejado para impressionar embaixadores estrangeiros e reforçar a ideia de que a Inglaterra era um reino rico e poderoso. Enfim, a corte era o lugar ideal para quem queria subir na vida, desde que soubesse jogar o jogo. Alianças eram feitas e desfeitas rapidamente e o favoritismo do rei podia mudar de um dia para o outro. Em um momento você estava dançando ao lado de Henrique, no outro podia estar a caminho do cadafalso para perder a sua cabeça. Ainda assim, a promessa de riqueza e poder atraía ambiciosos de todos os cantos da Inglaterra.
E para aqueles que conseguiam sobreviver às intrigas, as recompensas eram incríveis. Terras, títulos e uma posição na elite do reino. Porém, a corte de Henrique VIII não era apenas também um centro político. Era um teatro, onde luxo, perigo e drama andavam de mãos dadas. Tudo ali girava em torno do rei, que usava a corte como um palco para reforçar sua autoridade e exibir a sua grandiosidade. Para quem assistia de fora, parecia um sonho. Festas intermináveis, roupas extravagantes e banquetes que nunca acabavam. Mas quem vivia dentro desse mundo era um jogo perigoso onde um passo em falso podia significar o fim. A música também era muito importante no reinado de Henrique e posteriormente no reinado de sua filha Elizabeth e dos Stuarts em seguida. Os músicos tinham a missão de entreter os reis e rainhas de forma privada e ensinar música para seus filhos. Em troca, eles ganhavam gorjetas generosas e até elogios diretamente do rei ou da rainha. No século XVI, a música fazia parte da cultura dos mais ricos e poderosos. Ela estava presente em tudo na vida na corte, em procissões, coroações, funerais, batismos, fanfarras para anunciar a chegada do rei ou da rainha, apresentações na câmara privada e peças e espetáculos que divertiam todos. Mas também não era só diversão. A música também fazia parte das cerimônias religiosas. Os músicos da corte eram tão profissionais quanto os próprios cortesãos. Tocar, cantar, dançar eram partes essenciais da educação dos nobres. Um famoso cortesão italiano chamado Castignogle escreveu em seu livro em 1528, chamado Livro do Cortesão, que qualquer nobre deveria entender música e saber tocar um instrumento, mesmo que fosse só por diversão. Dentro da corte também havia uma hierarquia entre os músicos. Quem tocava aqueles instrumentos barulhentos como trombetas e cornetas não era tão valorizado quanto quem tocava aqueles instrumentos suaves, como violinos e teclados. Esses músicos mais delicados eram os responsáveis por entreter o monarca em momentos privados e frequentemente eram recompensados com grandes gorjetas e até elogiados pessoalmente pelo rei ou pela rainha. Todos os reis e rainhas da dinastia Tudor adoravam música e se envolviam com os músicos da corte. Alguns desses músicos também foram compositores muito conhecidos. O músico favorito de Henrique VIII era Robert Fairfax, o organista da abadia de St. Alban e primeiro doutor em música da Universidade de Cambridge. Ele continuou trabalhando para Henrique VIII e uma das últimas obras que ele compôs foi o encontro de Henrique VIII e o rei francês Francisco I no Campo do Pano de Ouro em 1520. Outro grande compositor da época foi William Cornish, esse de Henrique VII, que também foi contratado por Elizabeth de York, sua esposa. Já na época de Elizabeth I, dois dos maiores compositores ingleses de todos os tempos, Thomas Tallis e William Brydge, brilharam com suas músicas geniais. Os músicos da corte tinham outra função importante. Eles ensinavam também música aos filhos reais. Todos eles aprendiam a tocar pelo menos um instrumento. Em 1502, Elizabeth de York comprou um par de clavicórdios, que era um tipo de piano antigo, para ela mesma, enquanto seu marido, Henrique VII, comprava alaúdes, que eram instrumentos de corda, para suas filhas Margarida e Maria, Margaret e Mary. Ambas também tocavam clavicórdio. A Mary era tão boa que quando tinha apenas 11 anos conseguiu entreter o Felipe, duque da Borgonha, com sua música. Já a Margaret usou seu talento com o alaúde para conquistar o James IV da Escócia, com quem se casou mais tarde. Entre todos os músicos da família Tudor, Henrique VIII provavelmente foi o mais talentoso. Ele tocava vários instrumentos, alaúde, órgão, flautas, harpa e outros teclados. Ele também tinha uma boa voz para cantar. Ele compôs várias músicas, sendo a mais famosa Pastime with Good Company. Porém, a música Greenslaves provavelmente não foi composta por ele, já que é de uma época mais recente, mesmo eles dizendo que eram dele. Enfim,
Sim, os Tudors definitivamente sabiam como manter a música na corte e a diversão era garantida com as suas habilidades musicais. Enfim, eu acho que eu já falei demais, mas você sabe que quando se trata dos Tudors, eu não me seguro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.